Olá, nesse vídeo a gente continua falando sobre valores esperados, mas agora a gente não vai olhar para o que aconteceu, a gente não vai olhar para a rentabilidade, para o risco observado e extrapolar ele lá para o futuro pensando no esperado. Nessa aula aqui, nesse vídeo, a gente vai olhar para cenários. Então, a gente vai imaginar como que os cenários, com uma determinada probabilidade deles acontecerem, né? Porque, por exemplo, quando a gente pensa daqui para frente, o que vai acontecer com o PIB? A gente vai ter uma queda, vai ter manutenção, vai ter crescimento no PIB. É óbvio que tudo isso é probabilístico, né? Não é algo determinado, vai acontecer assim ou assado. Existe uma probabilidade de queda no PIB, de manutenção, de alta no PIB. Então é com esses cenários que a gente vai trabalhar, ok? Muito bom. Então olha só, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que existe uma probabilidade de 50% de haver queda no PIB em determinado momento. 50% de probabilidade. Existe 40% de chances de probabilidade de manutenção do PIB, não vai subir nem cair, e existe 10% de chances de probabilidade de crescimento desse PIB, legal? Muito bem, estou pensando em uma certa ação que ela está diretamente correlacionada ao PIB, então quando o PIB sobe, ou quando o PIB tem um desempenho muito bom, o desempenho dela é maximizado, e quando o PIB não vai muito bem, esse desempenho fica prejudicado. Tá? Então pense o seguinte, vamos imaginar que numa queda de PIB, essa ação ela tem um retorno de 5%, ainda assim ela dá um retorno positivo, 5%. Na manutenção do PIB, essa ação sobe 10%. E no crescimento do PIB, essa ação sobe 30%. Lembra que para cada um desses cenários a gente já colocou algumas probabilidades. Pessoal, só com esses dados a gente consegue calcular o retorno esperado dessa ação, legal? E a gente consegue também calcular o risco esperado que a gente chama de desvio padrão. Como é que a gente faria isso? Vamos fazer primeiro o cálculo do retorno. Vem comigo. Olha só, o retorno esperado dessa ação vai ser o retorno no cenário 1 vezes a probabilidade de acontecer esse cenário 1, mais o retorno do cenário 2 vezes a probabilidade de acontecer esse cenário 2. E, finalmente, mais o retorno do cenário 3 vezes a probabilidade de acontecer esse cenário 3. Então, a gente vai compor esses retornos e probabilidades para chegar no retorno esperado dos três cenários como um todo. Então, utilizando os dados que a gente viu, 5% é o retorno esperado no primeiro cenário e existe a probabilidade de 50% desse cenário acontecer, que era o cenário de queda no PIB. Mais 10% que é o retorno da ação num cenário de manutenção do PIB, vezes 40% que é a probabilidade desse cenário acontecer. E a gente compõe isso, ou seja, soma, com mais 30% que é o retorno da ação num cenário de crescimento, vezes 10%, que é a probabilidade desse cenário se materializar. Quando a gente fizer essa conta, né, quando a gente somar essas multiplicações, a gente chega em 9,5% ao ano, se estivermos olhando base ano, né? Isso quer dizer que há um retorno esperado para essa ação de 9,5%. Esse retorno, obviamente, então depende da probabilidade dos cenários acontecerem e do retorno da ação em cada um desses cenários. Você viu que o retorno esperado não tem muita complicação para calcular. Vamos calcular agora o desvio padrão, que é um pouquinho mais chatinho, mas também dá para a gente entender legal. Olha só, lembra que o desvio padrão é uma medida de risco, então agora a gente quer entender, olhando para esses dados, para esses cenários, a gente quer entender qual é o risco de investir nessa ação. Então, primeira coisa, para calcular desvio padrão, a gente precisa calcular antes a variância. E como é que a gente fazia cálculo de variância? O cálculo da variância é uma dispersão, é um cálculo de uma dispersão dos retornos em relação a um retorno médio ou um retorno esperado. A gente já viu que esse retorno médio ou esperado, nesse caso, é 9,5% ao ano. Então, a chance de erro, a chance de dispersão em relação a esse 9,5% é que vai nos dar a variância. Então, acompanha comigo lá, vamos lá. A gente tem que essa variância ela vai ser o retorno esperado no cenário 1 menos o retorno esperado dos três cenários como um todo, que é o que a gente chama de retorno médio. Isso ao quadrado, lembra que para fazer o cálculo da variância a gente sempre eleva ao quadrado para tirar os valores negativos, e aí vezes a probabilidade de acontecer aquele cenário 1.
Depois a gente vai fazer a mesma coisa com o cenário 2. Retorno do cenário 2 menos o retorno esperado como um todo ao quadrado vezes a probabilidade do cenário 2. E igualmente a gente faz lá para o cenário 3. Então a gente vai somar esses três termos. Para que você entenda de uma forma bem prática, vamos utilizar esse cenário da ação. Então vamos lá. O retorno esperado para o cenário 1 é 5%, menos 9,5%, que é o retorno esperado para os três cenários, elevado ao quadrado, vezes 50%. Por que 50%? Porque é a probabilidade de que o cenário 1 se materialize. Mais 10%, que é o retorno do cenário 2, menos 9,5%, que é o retorno esperado para os três cenários, ao quadrado, vezes 40%, que é a probabilidade do cenário 2 se materializar. E, finalmente, o retorno para o cenário 3 é 30%, menos 9,5%, que é o retorno esperado nos três cenários, elevado ao quadrado, vezes 10%, que é a probabilidade do cenário 3 acontecer. Quando a gente faz essa conta, soma esses três termos, a gente chega em 0,52%. Legal, esse 0,52% é a variância desses três cenários, né? Se a gente tirar a raiz quadrada da variância, a gente chega no quê? No desvio padrão. Lembra, desvio padrão é sempre a raiz quadrada da variância e aí a gente chega em 7,23%. Qual que é o significado desse 7,23%? O significado é que esse é o risco de a gente não estar alcançando o retorno esperado, os 9,5%, que foi o que a gente calculou como retorno esperado. Legal? Normalmente, no CFP, esse tipo de questão é bastante recorrente e a pergunta funciona assim. Ela traz a tabelinha no enunciado, né? Então, probabilidades de cada cenário, retorno em cada cenário, e aí você vai ter que calcular ou o retorno esperado ou o risco desses cenários não se materializarem de acordo com o retorno esperado. Legal? Tem alguns exercícios que vêm na sequência, não deixa de fazê-los e continua acompanhando aí com a gente. Valeu!